Bom dia, amados irmãos e irmãs. Graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas a todos os amados para este grande culto de louvor, adoração ao Senhor, ministração da sua palavra. E o nosso desejo de oração é que todos sejam ricos e abundantemente abençoados pelo Senhor, e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, adorado, todo o nosso coração, como o nosso Deus merece. Eu quero então convidar a todos a se colocarem em pé, para que possamos orar e rogar então o favor de Deus, derramar a graça de Deus sobre nós, nesta manhã chuvosa, de domingo, mas estamos tendo o privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por esse dia que nos dás, por esse domingo maravilhoso, por mais um dia que acrescentas ao nosso viver, e pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa de oração, buscando a tua face, adorando ao Senhor, o Espírito em verdade, de todo o nosso coração, como tu mereces. Rogamos que aceites, ó Deus, a nossa adoração, os nossos louvores, aceites este culto que preparamos para ti. Rogamos também, Senhor, que tu nos abençoes mais uma vez, que tu, ó Deus, possas ficar à vontade entre nós, ministrar, ó Deus, ao nosso coração. Tu conheces, ó Deus, cada pessoa que aqui está, e aqueles que estão a acompanhar pelas redes sociais, através da internet. Tu conheces cada situação, cada necessidade, e pedimos então, em nome de Jesus, Pai, que tu ministres a cada vida de uma forma específica, e tragas, ó Deus, uma palavra da parte do Senhor ao teu povo. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti. Fica à vontade entre nós, Pai, e abençoa cada parte deste culto. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém. Em pé como estamos, nós vamos fazer uma leitura devocional no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 63. Salmo 63 está ali no Data Show, então seus irmãos por direito podem acompanhar a leitura através do Data Show. E nós vamos proceder da seguinte forma: eu vou ler os versos ímpares e os irmãos em conjunto lerão os versos pares. Então vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Amém? Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Sim, cumpre-me bendizer, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu leito, quando ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos ler novamente só o verso 3, versículo de número 3, todos juntos. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém, irmãos? Irmãos, podem sentar. E nós vamos então passar a palavra à nossa irmã, que estará juntamente com o Ministério de Louvor, ministrando louvores ao Senhor neste momento, que possamos então adorar a Deus e louvar o seu nome com alegria e com todo o nosso coração. Vamos então louvar ao nome do nosso Deus, inspirados também por este salmo que acabámos de ler, e portanto vamos ficar em pé. E vamos começar com um corinho, que é o corinho número 5 dos nossos livros de Costa, que diz: logo de manhã eu quero
buscar. E então é um desejo que se prolonga ao longo do nosso dia até ao fim da noite. Vamos então louvar ao nosso Deus. Vamos continuar a louvá-lo com um corinho 284 do nosso livro de Cores. E realmente nada há como estar na presença do nosso Deus. Vamos dizer, bendiz ao minha alma, ó Senhor. Senhor.
se compara a Ele. E tão bom que é sabermos que temos este Deus maravilhoso na nossa vida. Vamos terminar este tempo de louvor com um corinho também, louvor ao nosso Deus. Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Que assim seja na nossa vida. Nós vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas e vou pedir aos jovens, por favor, que o faça. Enquanto isso, nós vamos fazer a referência aos aniversariantes que tivemos esta semana, pelo menos dos nossos registros. E assim, de repente, já estou aqui a ver dois. Então, começamos com a nossa irmã Maria de Jesus, que está lá ao fundo. A seguir temos o Pedro, que está aqui ao cimo. Então, corremos de uma ponta à outra. Depois temos a Maria Fernanda Lopes, e hoje ainda não a vi, se calhar ainda não chegou. Emília Narciso de Montargil e o Tiago João. Nós, penso que aqui presente não estará mais ninguém como todos esta semana que passou. Não? Nós agradecemos a Deus por estas vidas, que o Senhor continue ricamente a abençoar. Rapidamente vamos passar então para os anúncios. Temos da parte da Caminhar, que já estávamos a anunciar estas sessões de ação e sensibilização da parte da BS3. O tema Gestão das Emoções, a parte 1 será com a nossa irmã Mirtes, portanto, dia 22 de junho, às 6h30 da tarde. É online, mas temos que nos inscrever, apesar de também ser gratuito. Portanto, já sabem, é entrar nas plataformas da Caminhar e poderem então fazer a vossa inscrição. Também em relação aos acampamentos, estão rapidamente a aproximar-se, então temos a divulgar as datas: crianças 18 a 24 de julho, adolescentes 25 a 31 de julho, jovens 1 a 7 de agosto e famílias 9 a 14 de agosto. Nós incentivamos que o quanto antes possam então tratar da inscrição, porque este ano a limitação é muito mais pequena, então rapidamente esgotam as vagas. Aliás, nós temos aqui
o cartaz das crianças, o cartaz dos adolescentes. Em relação à limpeza e à manutenção do nosso acampamento, ontem já foi a primeira data, no próximo sábado é já a segunda, portanto, irmãos que queiram voluntariamente colaborar preparando o nosso acampamento para as semanas que aí vêm. Próximo sábado, já dia 26 de junho, temos mais um período de manutenção de limpeza e depois no outro sábado a seguir, 3 de julho. O que pedimos é só que possam falar com o diácono Pedro Silva, ele está lá atrás no final do culto, para dizer, olha, este sábado conte comigo, ou no próximo sábado conte comigo, para haver mais ou menos um controle de quem poderá ir colaborando. Mas vamos então todos juntos pôr o ABS prontinho para os turnos dos acampamentos. Pastor, mais anúncios? Queremos pedir que os irmãos estejam a orar pelas atividades das missões hoje à tarde, às 15h30 no Brunheirinho, às 16 horas na Tramaga e às 17 horas em Montargil. Então essas 3 missões terão atividades desse domingo, as demais têm atividades aos sábados. E pedimos que os irmãos estejam então a orar por esses trabalhos desenvolvidos em nossas missões. Como os irmãos perceberam, esse mês de julho e início de agosto vão ser meses de muitas atividades e muitas bênçãos também aqui para Ponte Sul. Além do nosso ABS, o nosso acampamento, os seus 4 turnos, nós vamos ter também um movimento desenvolvido pela MPC, Mocidade para Cristo, que é um campo de férias, que é um trabalho de evangelização, que será realizado aqui em Ponte Sul, em parceria com a Associação Caminhar e com o apoio também das igrejas evangélicas aqui de Ponte Sul. Vai ser uma semana antes do início do ABS, e pedimos que os irmãos estejam a orar, então, em favor também desse trabalho de evangelização da MPC, que é Mocidade para Cristo, aqui em Portugal. E, para encerrar essa parte de avisos, queremos também comunicar que a nossa irmã Olga, e agora irmã, tomou uma decisão por Cristo no domingo passado, após o culto. Então, ela agora é irmã em Cristo Jesus, recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, e que Deus abençoe abundantemente a sua vida e essa nova caminhada cristã. Deus abençoe. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dás de mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor, neste lugar que consagramos a ti, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por teres sido connosco até aqui, ó Pai. Nesta hora que acabamos de recolher as ofertas, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tens sido para connosco, Senhor, pelo sustento que nos dás dia após dia e pela saúde que nos dás para ganhar o pão de cada dia, Senhor, e desta forma também podermos contribuir para a tua obra, Senhor, para que haja abastança na tua casa, Senhor, nada falta na tua casa, Senhor. E nós queremos pedir, Senhor, que tu abençoes os teus filhos que vão ministrar estas ofertas, ó Deus, para que elas possam servir para o progresso da tua obra, Senhor. Nós estamos agradecidos por tudo o que temos e somos e oramos no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Vamos compartilhar um pouco em relação a esse tema que os irmãos já têm aí nos slides, metamorfose. E metamorfose a gente pode já passar, então tem algumas definições, seja no aspecto biológico, seja em outras formas de visão, mas a ideia de metamorfose é exatamente uma transformação. Quando um elemento evolui de um estágio a outro e há uma transformação física, uma transformação grande, perceptível, então isso a gente chama de metamorfose. Como está aí, é mudança ou alteração completa no aspecto, natureza ou estrutura de alguém ou de alguma coisa. E daí então nós vamos falar um pouco sobre isso, tem as outras definições, é somente para a gente situar. E eu queria então convidá-los a abrir no primeiro livro de Samuel. Nós vamos falar sobre isso, baseado no primeiro livro de Samuel, e vamos ler 2 versículos conforme constam aí no slide. 1 Samuel capítulo 9,
verso 21, e depois o capítulo 10, o verso 6. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21, e depois o capítulo 10, versículo 6. Amém. Os irmãos podem permanecer assentados, nós vamos ler e depois então oramos. O texto diz assim: Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com tais palavras? Capítulo 10, verso 6, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém? Senhor, nós queremos em nome de Jesus rogar a tua bênção, a tua direção, a tua orientação. Queremos em nome de Jesus pedir que toda preocupação, ansiedade, distração, que possa nesse momento roubar-nos este privilégio de ouvir, compartilhar a tua palavra e sermos por ela transformados, que tudo isso, Senhor, neste momento, deixe a nossa mente, deixe o nosso coração, que tudo isso seja retirado desse espaço físico, geográfico em que estamos, e que totalmente voltados para o Senhor, possamos ter toda a nossa atenção voltada à tua palavra e sermos por ela tratados, tocados e transformados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, metamorfose, esse processo, é sobre isso que a gente vai falar. E eu penso que não existe uma figura que para nós seja mais conhecida, né, e represente um pouco melhor essa visão do que essa transformação que passa aí, né, desde o iniciozinho, uma larva, uma lagarta, e até que ela se transforme então em uma borboleta, e com essa grande variedade, né, de tipos, de cores que a gente percebe. Então eu quero falar um pouco em relação a isso, e quero começar com essa pergunta, né? Eu penso que muitos de nós, no momento em que Deus começa a tocar a nossa vida e começa a desafiar-nos a fazer coisas diferentes do que estamos habituados, e começa a colocar desejos de compartilhar a sua palavra, ou desejos de fazer algo para alguém de uma maneira a impactar e mostrar e revelar quem é o próprio Deus. Quantos de nós neste momento não nos sentimos aí tão frágeis, pequenos como uma lagarta, né? Tão frágeis e pequenos como alguém que não tem, a gente pensa, não tem o que oferecer, não sei como fazer. E muitas vezes isso acontece, e aconteceu desde o princípio da história da humanidade, e muitas vezes então foi relatado no contexto bíblico isso. Quantos homens e mulheres tocados por Deus para fazer algo em nome de Deus não se sentiram pequenos, frágeis e incapazes? E talvez você possa responder então essa pergunta: você sente-se preparado para servir ao Senhor, para fazer por Ele algo que Ele coloque em suas mãos? Muitas vezes as nossas respostas serão não. E eu quero só citar, eu não vou ler por amor ao tempo, né, porque nós temos um tempo muito restrito, na verdade, com esses dois cultos. Então não vou ler, mas gostaria que você pensasse um pouco em relação a essas personagens, né, que eu cito aí. Moisés, no momento em que Moisés foi chamado pelo Senhor, isso está lá em Êxodo, no capítulo 4, verso 10, Deus se apresenta a Moisés
E ele então chama, vocaciona, diz Moisés, por causa do sofrimento do meu povo, eu desci. E agora eu digo para você, vai e livra o meu povo de Israel. E quando chega então lá no capítulo 4, né, até entre o capítulo 3, verso 10, quando Deus diz, vai, né, eu vi, eu desci, eu cheguei até você, agora vai e livra o meu povo. Entre o capítulo 3 e o capítulo 4, verso 10, Moisés, ele argumenta várias vezes, né, em relação à impossibilidade dele ser esse instrumento. Mas no verso 10 do capítulo 4, ele fala algo que diz respeito a ele, a incapacidade que ele sentia em si mesmo para servir ao Senhor. E ele então diz o quê? Eu sou pesado de língua, eu não consigo falar bem. Alguns dizem que isso significa que ele sofria de gagueira, pode ser. E pode ser que ele tivesse dificuldade de expressão mesmo, dificuldade em falar com outra pessoa, em comunicar-se de uma forma clara. Existe uma grande possibilidade que ele sofresse de gagueira, mas poderia ser qualquer outro impedimento. Mas o certo é que ele responde isso para Deus: eu sou pesado de língua, eu não sei como falar. Essa muitas vezes é uma das respostas que nós damos a esse chamado. Senhor, não consigo falar. Quando eu chego diante de alguém, quando eu penso em falar, meu coração dispara, me dá ansiedade, eu não consigo falar, eu não consigo lembrar do que eu preciso dizer, eu começo a gaguejar, eu fico nervoso, fico nervosa. Muitas vezes dizemos isso. Quando Deus chamou a Davi, e não foi exatamente nesse momento em que Davi para e questiona quem ele é, mas quando Deus chamou a Davi, Davi era só um menino, um rapazinho pastoreando o rebanho do seu pai, o rebanho da sua família. E Deus o chamou. E Deus transformou a vida de Davi de uma maneira plena. E quando Deus fala, olha, eu abençoarei a sua vida, eu abençoarei a sua família, eu darei para você um reinado que se perpetua, sempre haverá um filho seu que possa assumir o trono, que esteja na direção da nação de Israel. Então Davi faz essa pergunta ao Senhor, em 2 Samuel capítulo 7, verso 18: quem sou eu? E quem é a casa do meu pai, para que eu receba tamanha bênção, tamanha graça vinda do Senhor? Quem sou eu? E quem é a casa? Qual é a casa do meu pai? Outra resposta que muitos de nós também damos. Eu não venho de uma família de líderes, eu não venho de uma família de pastores, eu não venho de uma família de pessoas que estudam, que se preparam, que se destacam naquilo que fazem. A minha família é uma família pequena e muitas vezes então isso para nós parece um impedimento. Isaías, quando Deus fala com Isaías, quando Deus se apresenta a Isaías, capítulo 6, né, de Isaías, no templo, e Isaías contempla a glória do Senhor, a primeira coisa que ele diz é: ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque eu sou pecador, sou completamente inadequado para estar na presença do Senhor. Ai de mim, porque eu tenho dentro de mim tantos males, né? Tantas dores e tantas coisas que eu já fiz, que eu já falei, que eu não me sinto adequado, puro, santo o suficiente para estar na presença desse Deus. E muitas vezes nossa resposta também passa por aí: Deus, mas eu sou tão pecador, sou tão pecadora, sou tão impuro. Jeremias capítulo 1, verso 6. Quando Deus o chama, Deus diz para Jeremias:
Eu quero que você vá e profetize a esse povo de Israel. E Jeremias responde para o Senhor: Senhor, não passo de uma criança, sou jovem demais, não tenho conhecimento, não tenho autoridade, sou miúdo ainda. Às vezes a gente vai para o outro extremo, né? Quando a gente já passou da fase de miúdo, a gente diz: Senhor, já sou velho demais, já não há mais tempo para que eu faça isso, já não consigo mais. A verdade é que a nossa condição, seja ela física, alguma limitação física, seja ela emocional, seja ela familiar, seja espiritual, no sentido de pecaminosidade, ou seja, a nossa idade, qualquer coisa pode ser para nós, qualquer recurso desses pode ser usado por nós para dizer: não sou capaz, não sinto-me capaz de servir ao Senhor. Talvez essa seja a realidade de algum dos irmãos aqui. Talvez você se identifique, se perceba em algum desses modelos. Talvez alguém está aí do outro lado, né, assistindo esse culto transmitido pela internet, esteja a dizer a mesma coisa: sinto-me incapaz. São muitas as respostas, né, que nós damos a esse chamamento, a essa vocação de Deus. Destacamos nossas imperfeições, nossas incapacidades e nossas inadequações. Sou muito jovem, sou muito velho, sou fraco, sou pecador, não sou bom para falar em público, sou tímido e assim por diante. Muitas desculpas nós trazemos, muitas respostas nós apresentamos diante desse processo, né, a esse chamamento do Senhor. E eu gostaria então de falar disso um pouco a partir aí da história de Saul. E alguém pode dizer assim: nossa, mas Saul não parece ser um bom modelo de metamorfose. E é exatamente por isso que eu o escolhi, porque talvez nós, aqueles que já conhecem um pouco a história dele, sabem mais ou menos como foi o fim da história, né, que eu não vou contar agora. Como é que os jovens falam aí? Vou dar spoiler, é isso? Né, para quem ainda não conhece, eu não vou contar o fim da história ainda, a gente vai chegar lá. Mas para aqueles que conhecem, pode ser outros modelos melhores, né, para destacar. Mas nós vamos perceber que é exatamente por isso. Quando eu olho para esses textos, que nós lemos os 2 capítulos, né, capítulo 9, verso 21 e no capítulo 10, verso 6, eu vejo em primeiro lugar um homem que tem todas essas respostas e desculpas que nós mesmos também damos. Ele diz assim: mas quem sou eu? Né? Sou benjamita, da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Eu sou tão pequeno, né? E a minha família é tão desconhecida no meio da nação de Israel. Por que eu? Ele pergunta. Ele diz assim: por que, pois, me falas tais palavras? Ele está dizendo: por que eu, Deus? Por que eu, profeta Samuel? Então, o que acontece nessa história aqui? Israel passou por aquele período que nós lemos na Bíblia, que é o livro chamado de Juízes, logo depois da morte de Josué. Então entra o livro de Juízes, contando a história de vários momentos em que o povo pecou, se distanciou de Deus. Deus levanta, Deus chama alguém para livrar o povo volta para Deus. Passado um período dali, um pouquinho de novo, então o que acontece? O povo peca de novo, Deus levanta novamente um libertador e o povo volta para Deus. E essa sequência acontece por quase 400 anos, em que levanta-se um juiz, o povo volta para o Senhor e depois o povo peca de novo e isso acontece. Até que chega na época em que Deus levanta um homem chamado Samuel, que é um profeta que faz toda a diferença na história de Israel. Isso a gente lê logo no início, no capítulo 1
de Samuel, a gente já começa a ver a história desse homem, um grande homem de Deus. Ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele fez diferença, foi um homem que realmente impactou a história daquela nação. Mas agora ele está velho. Capítulo 7 de 1 Samuel. Agora ele está velho. Os filhos dele não têm a mesma qualidade de caráter que ele tem. Então o povo chega para o profeta Samuel e diz para ele: queremos um rei que governe sobre nós. E Deus diz: olha, Samuel, concede o pedido deles, porque eles não estão rejeitando a ti, mas eles estão rejeitando a mim, porque Samuel era juiz, profeta e sacerdote, mas o rei de Israel era o Deus Todo-Poderoso. E eles dizem: nós queremos um rei humano, queremos um rei como tem todos os outros povos. E o homem que Deus escolhe, atendendo ao desejo da nação, é Saul. É Saul. Então você pode folhear comigo aí o capítulo 8, quando Samuel diz, quando Deus diz para Samuel: dá para eles um rei. E o capítulo 9, onde Saul é escolhido, Deus fala para Samuel: vai, um homem assim que estará atrás das jumentas do pai, Saul. E ele conta para Samuel como seria, e Samuel chega para Saul, convida para estar com ele, e ali unge Saul e diz: olha, agora as jumentas do seu pai já estão cuidadas, alguém já foi lá e já levou, já devolveu, já está tudo bem, mas para você existe uma missão diferente. Então ele unge Saul, e é quando Saul responde isso, do capítulo 9, verso 21, mas eu, rei de Israel, por que me falas tais coisas? Ele se sentia pequeno, ele era um filho que estava a cuidar das jumentas do pai. E ele diz: é tudo que eu sei fazer. É assim que a minha família vive. Nós não somos uma família de classe alta, não somos uma família de grandes conhecimentos. E então Samuel diz: olha, assim acontecerá com você. E no capítulo 10, no verso 6, então, trabalhando a autoestima, trabalhando a autoimagem, trabalhando o processo que Deus faria na vida de Saul, Samuel diz para ele assim: você será será feito um outro homem, será mudado, transformado e se tornará um outro homem. Não mais aquele homem cheio de timidez, não mais aquele homem cheio de inseguranças, não mais aquele homem cheio de incertezas, que se sente tão pequeno. Samuel diz: o Espírito do Senhor virá sobre você, e você será mudado em outro homem. Então essa é a grande verdade que nós precisamos compreender. Quando Deus nos chama, quando Ele nos chama, Ele nos transforma em outra pessoa, naquele homem, naquela mulher, naquele servo que Ele deseja usar. Ele começa a trabalhar a nossa vida e a nossa história e nos transforma. Isso aconteceu com Saul. Mas na sequência da sua caminhada, ele precisava tomar decisões. Quando Deus fala: eu te mudarei em outro homem, ele muda. Se você continuar a olhar aí, você vai ver que capítulo 10, ele já começa a livrar Israel. Capítulo 11, ele vence os amonitas. Capítulo 13, ele vence guerras também, em nome de Deus. Capítulo 14, o filho dele vence guerras também em nome de Deus. Deus transformou aquele homem tímido e que se sentia tão pequeno, de uma família tão pequena, de uma tribo
nosso coração é provado. E por que eu escolhi Saul? Porque muitas vezes Saul, para nós, é um modelo negativo dessa transformação. É um modelo que mostra como, apesar de Deus investir em nós o seu Espírito, nós podemos continuar exatamente como somos. Ou pior, nós podemos ir para um outro extremo. Eu não vejo isso somente em Saul. Eu vejo, por exemplo, também em Gideão, quando Gideão responde basicamente a mesma coisa. Eu sou da menor tribo de Israel e a minha família é a menor dentro da tribo de Benjamim também, como ele era. E Deus transforma a vida de Gideão. E depois Gideão, ao final, começa a assumir uma posição em que ele divide a autoridade com Deus. E parece que Saul também perdeu-se muito nessa caminhada. E quais são as escolhas que ele começa a fazer? E daí eu queria que você olhasse esses versos comigo. Capítulo 13, quando ele tem lá uma das suas grandes vitórias, né? Deus diz para ele assim, olha, não traga nada. E ele então, capítulo 13, verso 13, ele diz assim, ele trouxe algumas coisas que não deveria ter trazido. Vou ler o 12 para ficar mais claro. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifícios. O que ele faz? Com medo de não ser vencedor, oferece sacrifícios. Escolha errada que ele fez. Oferece sacrifícios. Quem era que oferecia sacrifícios? O rei? Não, o sacerdote. Mas ele diz o quê? Forçado pelas circunstâncias. Porque Samuel demorou, porque o povo estava com medo, porque a guerra parecia que não ia chegar onde devia, forçado pelas circunstâncias. Depois, no capítulo 14, no verso 24, eles estão na batalha. E o filho dele, Jonatas, sai e vai fazer uma pequena incursão, uma pequena batalha sozinho. Saul, ainda amedrontado ali no meio das suas guerras, o que ele faz? Um voto. Mas um voto que a Bíblia diria que seria o quê? Um voto de tolo. Eles estavam indo à batalha para enfrentar um grande exército que eram os filisteus, e ele faz um voto de jejum. Ele diz, nenhum dos nossos soldados, ninguém que esteja nesse acampamento, vai levar qualquer coisa à boca, jejum absoluto. E eles chegam num campo onde havia muito mel. Alguns estudiosos dizem que muitas vezes a referência a um lugar onde há muito mel, mana, leite, mel, né? É referência a um lugar onde há muita plantação de tâmaras ou tamareiras, porque elas são tão doces que elas gotejam às vezes aquele adocicado. E então muitos estudiosos dizem que eles estavam em um campo de tamareiras e eles não podiam fazer isso, não podiam tocar aquele mel. Parece que aqui é mel mesmo, porque Jonatas, o filho dele, que foi para essa batalha, que venceu um grande número de soldados e que fez então com que todo o exército reunido naquele lugar dos inimigos ficasse em confusão e começasse a fugir, que foi o que aconteceu, depois você pode ler o capítulo 14, começasse a fugir. Jonatas teve uma grande vitória, mas ele não sabia do voto do pai. E o que ele faz? Come o mel, pega o mel e traz à boca. E isso dá força para ele. Mas quando o povo começa a perceber que as coisas fogem um pouco ao controle, Saul pergunta: quem foi que pecou? E lançando sorte chega a Jonatas.
E é exatamente esse voto dele de tolo que quase ceifou a vida do filho. Não fosse a intercessão do povo que disse: olha, ele não sabia do voto, ele não estava no acampamento, ele estava a guerrear e trouxe para nós grande vitória. Nenhum cabelo da cabeça de Jonatas cairá hoje. Se o povo não intercedesse, o filho morreria. Decisão errada. Porque um líder tem que saber o momento em que vai tomar decisões e que tipo de decisões vai tomar e que tipo de consequências haverá para a nação. Se todos tivessem se alimentado bem, talvez a vitória tivesse acontecido de uma outra forma. A próxima decisão errada que ele toma está no capítulo 15, versos 3 e 9. Aqui especificamente Deus disse: nada desta nação vocês vão trazer. Mata o gado, as ovelhas, tudo, homens, mulheres, crianças, o rei, não tragam nada. E Saul toma a decisão de trazer. Ele matou tudo que não servia. O texto fala isso. Tudo que tinha algum tipo de defeito, que era ruim, do rebanho, ele matou. Mas os melhores, né, as ovelhas mais robustas, o gado mais bonito, aqueles mais saudáveis, ele trouxe um rei com vida. Então Samuel chega e ele fala: que som é esse que eu ouço? Que mugido e que balido é esse que eu ouço? E quais são então as reações de Samuel, né? No capítulo de Saul, desculpem, no capítulo 15, no verso 13, ele diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Ele executou? Não. Ele desobedeceu. Mas ele já vem logo tentando distrair Samuel e falar: olha, eu fiz como o Senhor mandou. Mente. No verso 15, ele diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Eu estou a ler errado, né? Estou a ler o 17, é o 15, que diz assim: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então o que ele diz? Ele diz: olha, foi o povo. No verso 21 também ele faz a mesma coisa: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. O melhor do que estava designado para destruição nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. Mas ele diz o quê? O povo transfere a responsabilidade, mente e diz: olha, eu fiz porque eles mandaram. Depois o verso 15 e 21 também, que ele diz: trouxemos para quê? Para sacrificar ao Senhor. Tenta espiritualizar a situação. Não trouxe para ficar para mim, não é riqueza para mim, não é riqueza para o povo, é para Deus. O melhor nós trouxemos, nós vamos matar, mas nós vamos matar como ofertas ao Senhor. Tenta espiritualizar a situação. De que forma muitas vezes nós reagimos quando Deus investe tanto do seu Espírito em nós, nos muda em outro homem, em outra mulher? Porque é assim que a palavra diz que Deus faz.
quando nós o conhecemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos transforma. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo diante de nós. O Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo entra em nós, e a obra que a palavra de Deus nos diz que Ele faz em nós é regenerar, ou seja, gerar de novo. Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nós temos inúmeras histórias, tanto no contexto bíblico quanto no nosso contexto atual, de pessoas que foram totalmente transformadas. Há muitos que dizem: a pessoa matou, a pessoa adulterou, a pessoa fez tanta coisa errada, e depois põe a Bíblia embaixo do braço e diz: agora eu sou uma nova criatura. Porque é o que a Bíblia diz, que todo aquele que se achega a Deus passa por essa metamorfose, por essa transformação, por essa mudança radical de vida. Mas e na caminhada? Nas escolhas que fazemos no dia a dia? Percebe onde é que eu quero chegar? Nós podemos continuar a evoluir até que nos tornemos aquele instrumento que Deus quer que sejamos, a nos desenvolver espiritualmente, como fala em Filipenses no capítulo 1. Não é que a salvação é gradativa, ou a salvação pode ser você mais salvo ou menos salvo, mas é que você pode estar no processo de santificação, avançando mais para se tornar perfeito diante de Deus, santificado diante do Senhor, ou não. Então nós fazemos escolhas todos os dias. Se vamos honrar ao que o Senhor nos diz, ou se vamos nos apegar a decisões humanas, por vezes guiadas pela nossa carne, né? pelo impulso da natureza velha, da natureza pecaminosa que ainda está em nós, nós podemos escolher se vamos honrar ao Senhor ou se vamos seguir como achamos melhor. E Saul foi transformado. Samuel diz isso para ele no verso 17 que eu li. Ele diz isso: você não se via como o menor, o mais incapaz e o mais imperfeito, mas Deus te levantou como cabeça da tribo de Israel. Olha o que Deus fez com você, Samuel está a dizer. Pegou aquele que se sentia tão pequeno e tornou maior em meio à nação. Mas que escolhas Saul fez nessa caminhada? Que escolhas você que está a ouvir agora tem feito na sua caminhada? Que escolhas nós temos feito? As escolhas que nos aproximam mais do propósito de Deus ou que nos distanciam do propósito de Deus? E existe algo que eu aprendi há alguns anos com a história de Saul e que a mim, causa muito temor. Nós não perderemos a salvação. Nós cremos assim. Essa é a nossa teologia, e é uma teologia baseada na Bíblia, que a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor e que você recebe o Espírito de Deus e nasce de novo, você não perde a salvação. Mas as nossas escolhas erradas e as nossas atitudes erradas como resultado ou consequência das nossas escolhas nos tirarão muitos privilégios na nossa caminhada cristã. Nos tirarão de muitas ações transformadoras que Deus quer operar em nós. Por vezes, nos farão perder o privilégio de continuar servindo ao Senhor.
no ministério no qual Ele nos colocou. Deus em nenhum momento rejeita a Saul, mas rejeita as suas atitudes. E diz: eu não quero mais como rei. Não quero mais como rei sobre a minha nação. E por isso é que Deus escolhe o segundo rei da nação de Israel, que é Davi. E isso me faz pensar que eu, Mirtes, e cada um de nós podemos aplicar a nós mesmos, se não for fiel ao Senhor, se não permitir que esse processo de mudança e transformação, de santificação e crescimento espiritual me aproxime mais dele e do propósito que ele tem para mim, e começar a tomar decisões baseadas nas minhas próprias escolhas, baseadas na minha própria pecaminosidade, então eu posso perder o privilégio de servir ao Senhor, perder o privilégio de sentir a sua presença, perder o privilégio de ser usada pelo seu Espírito Santo, perder o privilégio de ser um instrumento na vida de outras pessoas. Percebem isso? Nossas escolhas serão feitas e as nossas escolhas trarão resultados. Se escolhermos fazer exatamente como o Senhor diz, se Saul, ao invés de temer que o povo se dispersasse e oferecer sacrifício que não deveria fazer, dissesse ao povo: vamos esperar, porque Deus nunca se atrasa, Ele vai trazer o profeta dele na hora certa. Dali um pouquinho Samuel chegou, teria oferecido os sacrifícios e eles teriam ido à batalha e sido vencedores, como foram, mas não teriam que passar por tudo isso. Se Saul, em vez de fazer um voto de tolo, buscasse o Senhor e falasse: Senhor, devemos subir, e deixasse o povo se alimentar, talvez tivesse sido diferente o fim dessa história. Se Saul, ao invés de tentar espiritualizar, querendo sacrificar ao Senhor, tivesse simplesmente obedecido a palavra de Deus e cumprido o que Deus mandou, ele não teria perdido o privilégio de ser rei. Os filhos dele continuariam a linhagem dos reis de Israel. Mas não foi isso que aconteceu. As nossas escolhas trazem resultados. O que o profeta responde para Samuel? Isso que eu falei, sendo tu pequeno aos teus olhos, o que Deus fez na sua vida já não era suficiente para você perceber que Deus sempre estaria contigo. O homem no qual Deus te transformou já não seria para você razão suficiente para você saber que deveria obedecer ao Senhor e andar nos seus caminhos e fazer o que Ele dissesse. Depois ele diz assim: você pecou. Saul tentou dar vários nomes. Fiz porque o povo mandou, fiz para sacrificar a Deus, fiz porque tive medo. Samuel diz assim: você fez por rebelião, por obstinação e porque rejeitou a palavra do Senhor. E quando a gente olha então os versos 22 e 23, a gente lê assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. São as respostas que Deus manda. Pecado é pecado. Não importa se a gente diz que pequei por causa do outro, porque o outro me obrigou, porque me mandou, porque eu tive medo, por causa disso ou por causa daquilo. Pequei. E ponto final. Então o profeta diz: olha, você pecou contra o Senhor, com a rebelião, obstinação e rejeição do que Deus tinha te dito. Desobediência voluntária é a rejeição.
E daí então vem aquilo que a gente pode dizer que é a hora da verdade. Se alguém vai continuar se sentindo uma lagarta, ou se vai passar pela transformação e se tornar uma linda borboleta diante do Senhor. Se continuaremos a ser os incapazes, pequenos, fracos, se continuaremos a ser aqueles que se sentem inadequados, pecadores demais, ou se permitiremos o agir de Deus na nossa vida. Então, diante da revelação e declaração dos pecados de Saul, ele faz uso de 2 recursos para fugir às consequências. E é aqui que eu falo que é o fim da história, o spoiler que eu não podia dar. Ele podia ter mudado tudo isso. Deus investiu o Espírito Santo dele em Saul. Saul, sentindo-se um homem tão pequeno e frágil, recebeu do Espírito, profetizou como grandes homens de Deus. Tornou-se rei, livrou Israel em muitos momentos, construiu uma história, um reinado, o nome dele marca a história de Israel. Mas quando ele foi questionado, quando ele foi desafiado a refletir nos seus erros, em vez de dizer, pequei, mereço a condenação, recebo aquilo que o Senhor quiser me dar, não, ele usou recursos. O primeiro, a manipulação emocional, aquilo que a gente chama de chantagem emocional. Ele disse o quê? Temi o povo, capítulo 15, capítulo 15, verso 25, ele diz assim: agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Não é esse, né? 15, eu coloquei 25, mas não é, mas vocês vão encontrar aí comigo em algum lugar. Que ele diz assim: porque eu temi o povo, e por 24, é só eu ler o anterior, então, pequei e transgredi o mandamento, porque temi o povo, isso mesmo, 24, temi o povo. Então ele usa de quê? De chantagem emocional, de manipulação. Eu tive medo do que eu podia fazer, né? Se eu fizesse qualquer coisa contrária. Lembram de Arão, quando Arão construiu o bezerro? Ele disse a mesma coisa, temi o povo, em vez de assumir os seus erros. E também uma manipulação política. Ele tenta manter as aparências. Quando Samuel diz para ele: olha, se você tivesse agido bem, nada disso aconteceria, mas agora o Senhor já te rejeitou e levantou um outro rei. No verso 30, ele diz assim: pequei, honra-me, porém. Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então 2 vezes ele diz pequei. No 24, pequei, mas foi porque o povo me obrigou e eu tive medo do povo. No verso 30 ele diz pequei, mas tudo bem, não tem mais jeito, mantenha as aparências comigo, fica do meu lado. Enquanto Samuel, o profeta, estivesse ao lado de Saul, o povo acharia que Deus estava ao lado de Saul. E quantas vezes, ao invés de assumir os nossos erros, nós tentamos manter as aparências? Ao invés de dizer, olha, está tudo mal, a gente procura manter as aparências, continuar do mesmo jeito, fazendo as coisas que a gente sempre fez, aquilo que já estamos habituados a fazer. A gente entra e sai da casa de Deus como se estivesse tudo muito bem na nossa vida, como se estivesse tudo muito bem na nossa história. É uma ação política de manter as aparências, de fazer de conta que nada de mal aconteceu. E para concluir, para finalizar, quando Deus nos escolhe, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele conhece todas as suas fragilidades.
conhece todos os seus pecados, as suas mazelas, as suas incapacidades. Deus não escolhe alguém porque é perfeito, bom, bonito, maravilhoso, santo, íntegro, puro. Ele sabe que muitos têm integridade, pureza, isso, mas que também têm as suas mazelas, porque todos nós somos pecadores. Deus não nos escolhe porque Ele vê em nós. Esse vai ser maravilhoso. Mesmo Davi, que ele disse, é um rei segundo o meu coração, cometeu erros na sua caminhada. Deus sabe que precisaremos ser moldados, santificados e transformados nesse processo. Ele sabia que Saul tinha todas essas possibilidades de incorrer no erro. Mas também ele sabia que ele poderia escolher o que era correto, fazer o que era certo e honrar o Senhor na sua vida. Da mesma forma, Deus investe em nós o seu Espírito. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito de Deus está em você, o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em nós. Ele investe o seu Espírito em nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 fala isso, que nós temos a correr na nossa corrente sanguínea, nós temos a correr as virtudes que são do próprio Deus, porque o Espírito Santo está em nós. O que nós faremos são as decisões que vamos tomar nessa caminhada. No que nos tornaremos será o resultado das escolhas que fazemos. Se desejamos servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, então nós precisamos olhar para a história de Saul e dizer: não vou por esse caminho, porque Deus o queria transformar em um outro homem. Deus queria fazer dele uma outra pessoa, uma outra forma de agir. Deus queria transformar aquele homem de uma maneira plena. Mas na sua caminhada ele perdeu-se no processo. Bom seria que a gente tivesse uma sequência de estudos e agora a gente pudesse falar sobre Davi, para mostrar como as posturas diferentes levam a resultados diferentes. Davi também pecou, mas quando questionado ele disse: pequei, que se cumpra em mim o juízo da morte que eu mereço. E o Senhor o perdoou, porque ele se quebrantou. Então, que em nome de Jesus, queridos, nós possamos nos tornar no homem e na mulher que Deus quer que sejamos. Possamos olhar para a nossa história e ver: olha, eu preciso ser transformado nisso. Eu ainda carrego essa marca daquele velho homem, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está em mim, que Ele pode me transformar, Ele pode me mudar em outra pessoa, Ele pode me fazer vencer todas as barreiras e todos os impedimentos que me podem tornar na pessoa que Ele sonhou e que Ele desejou. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus através de nós, a não ser nós mesmos. Então, que você seja nas mãos de Deus um instrumento de bênção, que eu seja nas mãos de Deus um instrumento de bênção, que nós sejamos moldados e transformados nas mãos do Senhor, para que possamos cumprir esse propósito que Ele tem em nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe. E caçamos de adorar, já para chegar os que são do outro culto, mas amém, né? Que Deus tenha falado profundamente no seu coração, como falou no meu. Amém? Isto que acabamos de ouvir, e vamos dizer ao Senhor: faz-me um vaso de bênção, Senhor, o vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço. Eu me consagro. Bendito, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido.
Amém. Glória a Deus. Estamos chegando então ao final do culto de hoje e queremos desejar a todos e a todas uma semana feliz, abençoada pelo Senhor e com muitas oportunidades de servir ao Senhor com alegria. Recebam a bênção dos apóstolos e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz de Deus.